fala assim. Alô, alô, madrugada, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma parte muito importante. Primeiro, tomar a decisão de vir aqui e montar o canal, né? Fazer isso é uma atitude que às vezes a gente demora muitos anos para fazer, porque tem que ter coragem, na minha opinião. E se eu tô aqui é porque eu acredito. Hoje, aquele que era alucinado, ele é louco, aconteceu, o mercado vem se provando e tá aí a realidade. Tá tudo acontecendo. E eu hoje, talvez, eu não consiga falar o que eu queira, mas eu vou voltar e me apresentar. Quem sou eu? Eu sou Aurélio Palhares. Comecei a administração lá em 2008 e com isso eu venho estudando o que é o dinheiro em si. Eu era aquele aluno meio que teimoso, ia lá, estudava, às vezes apresentava tema que às vezes o professor nem pedia, mas eu sempre trazendo eficiência energética, sempre acreditando. Tanto é que eu cheguei até a iniciar o registro de patente de uma marca que trazia as ecologia da eficiência energética, porque eu já acreditava que um lastro deveria ser a madeira e não o ouro que degrada. E a madeira, ela regula a atmosfera terrestre. É coisa de doido mesmo. Como que vai pensar assim, né, lá longe? Mas realmente, eu já pensava isso lá em 2010. Tenho meus amigos de faculdade que eu vivia enchendo o saco, falando, é tudo ao contrário. E você vê, hoje o Bitcoin é uma amostra disso, né? Que às vezes as pessoas não entendem ainda por que ele valorizou ou não consegue precificar e essa volatilidade. Então, iniciou do entendimento do que é o dinheiro a minha paixão por esse mercado. E quando eu terminei a administração, eu já tinha feito um reflorestamento, que no TCC já tinha as fotos lá, eu tinha feito. Só que eu via que o que precisava, na verdade, era um lastro, precisa ainda, né? Você vê que hoje essas criptomoedas são milhares de lastros com vários valores, com milhares de projetos diferentes, muitos bons que às vezes não valorizou e outros que não tem essa eficiência com o valor lá em cima e ninguém consegue entender. Eu acho isso fascinante, é um negócio que dedica tempo e a pessoa tem que entender o que está acontecendo no mercado para poder tomar atitude. Então, quando eu terminei e fiz o reflorestamento, já tinha como em mente que a eficiência energética ia ter uma explosão de preço, por exemplo, o que aconteceu, e sei que é das águas, caí lá na engenharia. Das primeiras aulas de algoritmo de programação, e foi bem na época que eu tive aquela Bitminer lá, e eu entrei dentro daquilo lá sem saber o que estava acontecendo. E era uma pirâmide, na verdade as pessoas achavam, nem até eu não sabia nada que estava acontecendo. E quando caiu o Bitcoin, eu comecei daí a entender, estudar aquilo, ver onde iniciou. Foi na crise de superprime, foi justamente numa patologia que vem acontecendo há milhares de anos e que continua, de certa forma, acontecendo. E isso foi para descentralizar o dinheiro que estava sendo governado dos governos. E eles imprimem até hoje, sem às vezes ter aquela demanda de serviço e produção de riqueza. É o que gera inflação. Então, sinceramente, eu vi isso assim e fiquei fascinado pela criptografia, e estava ali no início da faculdade, ali, meio que no primeiro, segundo ano ali, eu já estava indo para outro ramo. Eu falei, meu Deus, estou na engenharia aqui, eu vou para algoritmo, não sei, né? Programação, sei lá, minerar, você tinha que... Na verdade, os códigos-fonte já vinha e você tinha que só que colocar e alocar ali o que já estava ali. É como se fosse assim, o código prescrito já estava dentro da fonte e você conseguia alocar suas carteiras e processar. E à medida do tamanho do processamento, você era recompensado pelo projeto que você estava, como Ethereum, Decred, existia Dual Mini, né, que você conseguia articular um ou dois projetos ao mesmo tempo. O Bitcoin, que é o binário, que foi o primeiro, já estava ali, como na verdade esse mercado vem se apresentando como um lastro puro. E agora eles chegaram no momento onde vai interligar tudo. Como assim? As criptografias surgiu
a partir de 2008 de uma forma descentralizada. Justamente porque, pensa, Super Prime, aquilo ali eram instituições que estavam dentro dos habilitações dos governos institucionais, vendendo papéis que às vezes nem existiam ou eram uma pirâmide, não existia. Então isso aí fazia um lastro que não correspondia ao valor daquilo, e foi assim que gerou a crise. As pessoas não tinham de fato aqueles bens, porque eles não tinham produzido para ter. E o Bitcoin era aquela resposta, e eu peguei disso, consegui juntar um grupo de 2, 3 nerds. Vou te falar, a gente se encontrou lá dentro do Paraguai, que lá é tipo Pedrão Cavaleiro. Vou te falar, eu tenho medo de ir lá até hoje, mas a gente foi. Até iniciei minha cidadania paraguaia lá, depois parei. E cada um chegou com 1, 2 máquinas para minerar a criptografia, porque na verdade os mineradores daquela época, eles eram muito bem conceituados do que era o projeto, e eles sabiam do que estavam fazendo. E a gente estava, de repente, com 30 máquinas e uma demanda de energia gigante, transformador, tivemos muito que aprender. E o mercado, depois disso, estourou. Estourou e, na verdade, trouxe com isso todo o efeito de como era o mercado. Naquela época, o Bitcoin subia, o Ethereum caía. O Ethereum subia, o Bitcoin descia. Porque a mão de grande parte da massa do Bitcoin ainda poucos detentores daqueles do início. Então era fácil você fazer trade, era fácil você estar dentro do mercado financeiro, porque você conseguia ser previsível, você previa o que ia acontecer. Hoje já é outro cenário, porque na verdade ele masterizou o dinheiro. Então existem inúmeros pequenos projetos, então às vezes você não sabe nem quem que está ali dentro daquele projeto, porque antigamente era tão menor o mercado que de repente o projeto você sabia de quem era por conta de onde saiu a carteira. Então isso se extinguiu. Hoje você vê, existe mais de 7 mil projetos fácil. Na minha época 200 era muito. Então, isso muda constantemente, e a gente sempre tem que estar afiado. Com certeza, para eu entender onde que estamos hoje, né, para eu passar para vocês, na verdade, né, como que está hoje, vocês têm que entender o que eu passei. E eu vi o preço da energia de 2008 para hoje subir de uma forma exponencial no mundo inteiro, e está extremamente ligada, na minha opinião, ao processamento de dados. Inclusive, a queda de 2021 para cá, 2022, que teve e que corrigiu o preço do Bitcoin, que na minha opinião está muito atrasado, as altcoins também, por conta da proibição da China de proibir a mineração. E por não ter hash, isso abalou o mercado e fez com que ele caísse. Ninguém estava entendendo, nem eu entendi. Naquela época eu entrei no Ethereum a 2.200, vendia 3.200 achando que estava bem, e fiz boa. Só que eu não estava entendendo. É muito difícil, você acerta uma posição, mas você sabe o que está fazendo, né? Outra é você acertar e sem saber o que estava acontecendo. Naquela época lá, eu não sabia o que estava acontecendo. E se você for pegar o histórico da movimentação do Bitcoin, logo quando eu entrei, em 2014, 2015, era uma loucura. A China, ela tinha o costume de proibir de noite e aí liberava de manhã. Isso era ótimo, porque toda vez que ela proibia, o preço caía, a gente comprava e depois não tinha como subia, liberava de novo, e essa guerra foi até hoje é assim. A China é complicado. É importante frisar que, na verdade, toda a blockchain, todo o ecossistema, ela hoje está se interligando, porque antigamente você tinha o código binário, o código de Ethereum e o código de script, só que elas não interligavam, porque são blocos chains diferentes. Hoje, com as
novos protocolos de IA, que na verdade consome muito mais energia por conta do processamento de dados. É isso que está sendo um dos motivos que o mercado não está, na minha opinião, na verdade estão enxergando, né? Mas muita gente está vendo é que a gente precisa de uma eficiência energética mais clara. Por exemplo, existe a FIT, a Virtual, que já existem esses projetos que já trazem consigo a produção de energia, a compensação e o pagamento do serviço em base de robô, de algoritmo de IA, que vai ser feito todo o transporte da mercadoria, desde o armazém até a entrega. E isso daí vai revolucionar o mercado. É como se fosse o seguinte: a gente está com o esqueleto, pé, joelho, até a cabeça. Só que antes eles não interligavam, agora eles estão se formando um corpo só, gerando aquela época que o pessoal está falando de learning machine. Estamos entrando na era em que as máquinas estão aprendendo e com isso tendo uma eficiência na resposta, nas pequenos processamentos de dados que precisamos, como uma simples pergunta para uma IA. Muitas das vezes você consegue obter resultados melhores que perguntar para qualquer pessoa com a IA, muito mais fundamentada. E na administração, o primeiro livro que a gente pega é do Peter Drucker, logo na primeira página ali, isso lá em 1930, o cara já pensava isso, imagina, o futuro da administração e do mercado financeiro é que dentro de uma grande organização só vai ter o dono e seu cachorro, e a única função do dono é alimentar o cachorro e o cachorro dá carinho pro ser humano. Então você vê, hoje a gente está nesse cenário onde as pessoas vão entrar com maior dificuldade de ter emprego, porque na verdade vão começar a ter tecnologia de substituição, e isso já vem ocorrendo. Só que desse ano que os projetos do nosso amiguinho Elon Musk vão colocar nas ruas milhões de robôs e todo o ecossistema de inteligência artificial com meio de pagamento, já atendendo o ecossistema, produzindo energia, fazendo a tokenização e pagando, né, o gas com esse próprio sistema. Então, hoje é uma oportunidade de a gente começar, na minha opinião, a olhar para esse ponto de vista. Eu, por ter visto isso há muitos anos e se posicionando hoje, tive coragem mesmo de abrir um canal, porque na verdade às vezes a gente fica carente de conversar disso com pessoas, de saber o que é o mercado financeiro, o que é o lastro. Acho que eu posso trazer muito mais conteúdo com o tempo. É muito vasto, é muito grande esse mercado e ele é infinitamente estudável, ele nunca termina. É um negócio que você começa e você vai aprendendo todo dia. Um exemplo, aquele vídeo da Pepcoin, porque na verdade eu como programador e os programadores tinha muita raiva porque não tinha fundamento aquilo, não tinha. E moeda tem que ter fundamento. A Ethereum maravilhosa, Solana. Então, como assim, né? Aí a pegadinha, né? Ela é um protocolo de interação com IA e você tem inúmeros tipos de escalabilidade e possibilidade, como fazer bot, pesquisa, até fazer interação com redes sociais. Então, talvez a gente tenha que voltar um pouco atrás, entender o que é o blockchain, saber como que é cada camada, para a gente entender os valores deles. Porque é isso. Eu acho que não adianta eu estender muito mais o vídeo, porque tem muitas coisas que eu vou fragmentando com o tempo e explicando. É isso aí, galera. Boa noite e até mais.